Boa noite, meu amigo Sandro. Boa noite, professor Jefferson. Como é que está o senhor? Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Tá. Tranquilo, para mim está ótimo. Para mim está Que ótimo. bom, Tanto a então. imagem quanto o som. Está muito bom. Já estou aqui pronto para a gente poder fazer uma boa conversa. Pai, eu acredito que vai ser muito proveitosa, né? O pessoal está entrando aí devagarinho. Como eu estava Tá? falando antes, a gente combinou o início para as 19 horas. O meu relógio ele é adiantado um bocadinho. Repare, no meu aqui ele já são 7h04, mas eu acho que deve ser próximo das 19 horas já, né? Exatamente. Pronto. Mas eu acho que eu já começo te apresentando a turma quando for entrando. Esse vídeo vai ficar disponível também, né, no GTV. Sim. A gente deixa isso aí para consulta também. Então, a gente começando a nossa live de hoje, agradecendo já a presença de quem está por aí e principalmente a disponibilidade do professor Jefferson. Hoje o nosso bate-papo é com ele. E a gente vai estar conversando sobre a Lei 14.017, né? Que é essa lei de apoio emergencial à cultura, também conhecida como a Lei Aldir Blanc, foi sancionada agora no dia 29 e tem esse valor previsto de 3 bilhões de reais de investimento, né, Jefferson? E aí, meu irmão, eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouco da sua trajetória, da sua inserção nesse meio aí. Por que esse Jefferson foi o convidado para a gente estar conversando um pouco sobre essa lei Aldir Blanc, né? E aí eu passo a Então, palavra para você estar se apresentando. Seja bem-vindo, ma- irmão. maravilha, Sandro. Quero muito agradecer a oportunidade, né, o convite do mestre Robson, do seu convite, de toda a Federação Sergipana de Capoeira, para a gente conversar sobre uma pauta tão importante, que foi sancionada recentemente, como você falou, que é a Lei Aldir Blanc, que vai ajudar muito o setor cultural no nosso país, nesse momento de pandemia. Eu me chamo Jefferson Lima, eu sou historiador, sou professor, né, me formei na Universidade aqui de Sergipe Federal e sou militante do movimento cultural, militante do movimento social. Estou também na presidência do Partido dos Trabalhadores e estamos numa luta, né, para a gente poder buscar melhorias para o setor cultural, né, buscar melhorias para a população que mais precisa. E essa lei, inclusive, Aldir Blanc, foi fundamental para que a gente pudesse ter ações e saídas concretas para o setor cultural, que vem passando uma dificuldade muito grande. Então, essa luta aqui em Sergipe, a luta no Brasil, junto com a Federação de Sergipana de Capoeira, junto com o movimento cultural, com artistas, com movimentos de juventude, essa é a minha trajetória e esse é o caminho que eu estou construindo, que eu estou dialogando. E fiquei muito feliz de receber esse convite para a gente falar sobre um tema tão importante, né, o tema da ordem do dia, no momento de pandemia, um momento difícil para milhares de famílias, milhares de trabalhadores, os fazedores de cultura, os artistas, os capoeiristas, as pessoas da área do esporte, os militantes, né, de diversas áreas sociais, os trabalhadores e trabalhadoras no Brasil que vêm passando dificuldade. Então, será com certeza uma boa conversa para a gente tratar desse tema tão importante que é a Lei de Emergência Cultural. Que maravilha, irmão, que maravilha. A gente agradece também o seu aceito ao convite, a sua disponibilidade, né? A gente entende que a sua agenda também é corrida pra caramba. Você faz a gestão do seu Instagram, que a gente até disponibilizou também no convite que a gente fez, as suas redes sociais, para que as pessoas possam acompanhar, para poder entender o que é esse trabalho, né, e o porquê desse convite, né? Porque a sua inserção ela é verdadeira, não é um técnico que vem para falar daquilo que não entende. Então, Sim, quando a gente pensou numa pessoa para poder fazer essa fala com esse coletivo, é alguém que pudesse produzir o sentido nessa fala também. Não é que não fosse só alguém para poder vir ler um texto e falar o que está no texto, mas alguém que pudesse convocar esse coletivo a, a esse momento, né? Para dentro dessa lei. Jefferson, e a gente falando um pouco, eu acredito que para a gente meio que traçar um panorama, né, do que é esse momento e por que essa lei é tão necessária. veja, Sandro, e todas que estão nos assistindo, nos ouvindo, quero muito agradecer, inclusive, a participação de várias pessoas aí já mandando mensagem. Já tem o pessoal já. Nós estamos vivendo há quase 4 meses a pandemia do coronavírus, né? A maior pandemia dessa nossa geração, a maior crise sanitária, a maior crise de saúde do nosso século. Algo que chegou muito rápido e atingiu toda a população mundial. E agora no Brasil a gente vive um pico muito alto e crescimento muito forte
desse coronavírus, que vem matando milhares de pessoas, que vem destruindo milhares de famílias, né, que vem atingindo economicamente trabalhadores, trabalhadoras, fazedores de cultura, diversos setores. E na área da cultura, é uma área que foi muito afetada e está sendo muito afetada, porque são ações, as ações culturais, ela envolve muita aglomeração. E um dos mecanismos de minimizar e diminuir o crescimento desse coronavírus é o isolamento e o distanciamento social. Então, como você produzir cultura com eventos, roda de capoeira, atividades culturais, shows, apresentações sem aglomeração? É muito difícil, né? Geralmente você tem o contato com as pessoas, você tem a relação com as pessoas. Quando você fala de uma roda de capoeira, você tem ali todo o gigado, toda a interação com as pessoas, tem todo um rito, né, para se construir aquele momento, só que está proibido. Tudo isso está proibido. Infelizmente, o setor cultural é o setor que está sendo mais atingido negativamente por essa pandemia. E foi fruto disso, de várias discussões, de vários debates, que o Congresso Nacional, com o movimento cultural, com os setores da diversidade cultural do nosso país, pensou um projeto que pudesse ajudar o setor cultural, né? Nós temos a lei da renda básica emergencial, né, que foi aprovada logo no início da pandemia, né, que é o auxílio emergencial de R$ 600 a até R$ 1.200 para as famílias, né, mais pobres do nosso país, para as famílias que estão precisando e que estão em situação de vulnerabilidade social. Só que o setor cultural tem sua especificidade, tem suas características, e que essa lei de emergência, essa renda básica emergencial, não conseguiu atingir a quantidade de trabalhadores da área da cultura. Então, se começou a pensar um projeto, se começou a pensar uma saída para isso. Foi quando surgiu a Lei de Emergência Cultural no Congresso Nacional, que tem um orçamento de 3 bilhões para ser distribuído para os estados e para os municípios, dividido entre estados e municípios, estados maiores com um percentual maior, estados menores com um percentual menor, para poder ajudar os trabalhadores da área da cultura. Esse recurso, Sandro, ele vem, até anotei aqui, de três frentes que vão juntar para poder ajudar os trabalhadores da área da cultura. A primeira frente é através do Programa Nacional de Apoio à Cultura, que é o PRONAC, né? A segunda frente é através do Plano Nacional de Cultura. E a terceira frente é o Fundo Setorial de Audiovisual. Então, a junção dessas três frentes a nível de Brasil, desses orçamentos, chega nesse montante de 3 bilhões, que tem o objetivo de ajudar os trabalhadores da área da cultura. Perfeito, perfeito. Jefferson, e o que seria, né, esse plano de ajuda, é conhecido como a Lei Aldir Blanc, né? Você já traz para a gente que ela já se propõe a ajudar. E, no caso, quais são os coletivos, né, que estariam aptos a se enquadrar, né? Na verdade, quais seriam os coletivos que essa lei se pretende abranger, melhor falando? E Sim. Aí eu acho que você já podia trazer como é que as pessoas podem se inserir, como é que os grupos podem se inserir, de que forma é que eles se enquadram nisso aí. Então, é uma lei bem complexa, né? É uma lei grande que tem o objetivo de atingir milhares de trabalhadores da área da cultura. São duas frentes de atuação. Primeiro, é o apoio financeiro no valor de R$ 600 por mês para os trabalhadores da cultura, para os artistas, para aquelas pessoas que constroem cultura no Brasil. A outra frente é uma ajuda financeira no valor de 3 mil até 10 mil reais para os espaços culturais, né? A gente sabe que tem vários espaços culturais que estão fechados e que estão precisando de um suporte mínimo para poder manter aquele espaço, para poder sobreviver e, quando passar a pandemia, voltar a ter as atividades culturais acontecendo nesse exato momento no nosso país. Então, quem é trabalhador da cultura, artista, vai poder acessar o crédito de R$ 600 por mês para poder minimamente ter condição de sobreviver e passar por esse momento. E também quem tem o espaço cultural na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, no Brasil, pode acessar também um crédito de 3 mil até 10 mil reais. Esses critérios, né, dos espaços culturais e também a abertura de editais, vai ter, os estados e os municípios vão ter condição de abrir editais para poder ajudar as bandas, os coletivos,
os fazedores de cultura de cada região, passarão por critérios locais, critérios estaduais, né? Então, a lei diz isso. O recurso vai para o estado e vai para o município. Então, a parte de Sergipe que está sendo destinada na lei, né, que está sendo discutida na regulamentação, vem para o estado, para o governo estadual, para o governo municipal e para outros municípios também daqui do nosso estado. E os municípios vão criar as condições para que esse recurso, em até 60 dias, chegue para aquelas pessoas que têm benefício. Por exemplo, tem algumas questões aqui, pré-requisitos, que eu anotei aqui para ler para vocês. Primeiro, Perfeito. é ter trabalhado na área artística durante os 24 meses anteriores da data da publicação da lei. Então, a sanção foi feita ontem, então a pessoa teria que ter trabalhado 24 meses na área artística. Não tem emprego formal, porque a gente sabe que tem muitos trabalhadores da área da cultura, artistas, músicos e várias outras pessoas que às vezes estão em emprego formal, de carteira assinada, trabalham em outro espaço, não terá direito a esse benefício, né? Não receber nenhum outro benefício do governo federal, isso é importante. Tem pessoas que já estão recebendo o auxílio emergencial, às vezes no valor de 600, às vezes no valor de 1.200, não poderão receber esse novo benefício, né? Como tem gente também que recebe Bolsa Família. Ter renda mensal familiar de até meio salário mínimo por pessoa, ou até 3 salários mínimos no total. Não ter recebido mais de R$ 28.600 e não receber auxílio emergencial, como eu já bem coloquei. Então, esses são requisitos que são necessários para as pessoas acessarem esse benefício. A lei, ela prevê o pagamento de 3 parcelas no valor de R$ 600. Claro que isso pode ser prorrogável, né? Você tem a discussão no Congresso, como inclusive foi prorrogada agora a Lei de Emergência Nacional por mais 2 parcelas e que pode, inclusive, ser prorrogado por mais meses. Tem parlamentares, né, que defendem e pessoas que defendem, até dentro do governo, que essa renda seja ampliada até o final do ano. Porque a pandemia, Sandro, ela não vai acabar agora, infelizmente, né? E mesmo que ela acabe, vamos trabalhar com o melhor cenário de que se descubra uma vacina, mas o efeito dela ainda vai continuar, o efeito negativo dela vai continuar na vida das pessoas. Muita gente ficou desempregada, muita gente que perdeu a oportunidade de trabalho, muita gente que perdeu apresentações que estavam marcadas, shows, eventos, trabalhadores que não estão tendo mais como apresentar o seu fazer cultural, apresentar a sua construção, e isso não vai mudar de uma hora para outra. Então, essa lei Aldir Blanc chega com bons olhos, foi uma luta muito grande, e agora qual é o desafio? É a gente poder buscar uma regulamentação e trabalhar isso no Estado e nos municípios para que ela, de fato, chegue para quem está precisando e para quem tem direito, né? Perfeito. Aí, Jefferson, aí uma pergunta. Já tem 2 perguntas aqui, mas eu queria te fazer uma pergunta. Claro. Sendo essa lei de auxílio à cultura, e quem ficaria à frente dessa gestão aqui no Estado seria a Secretaria, porque vem uma parte do recurso para o Estado, uma parte do recurso para o município, é isso? E o gestor disso aí seria as Secretarias de Cultura? Exatamente. O que é que a lei diz aqui, como é que está estabelecido? 50% fica destinado, 50% do valor fica destinado aos estados e ao Distrito Federal. A repartição dos estados segue em forma distintas. Ela é bem complexa, mas é fácil de entender. 80% dela será repassada aos estados, em proporção do tamanho da população. Então, o estado de Sergipe tem uma população menor, vai receber um recurso menor do que o estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? Seguindo, isso é importante, seguindo o critério de rateio do Fundo de Participação dos Estados, tem o FPE. Então, já existe o rateio do FPE, então vai seguir a mesma porcentagem. Se Sergipe recebe X% do FPE, da Lei de Emergência Cultural também vai receber X%. Os outros 50% vai ser destinado aos municípios. E o rateio vai ser dentro da FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Então, 50% do recurso vem para o Estado, 50% vem para os municípios. Dentro da lógica, né, do rateio que já existe, tanto do FPE quanto do FPM. Esse recurso vem para o fundo do governo estadual e para o fundo do governo municipal. Vai ser responsabilidade da Secretaria de Cultura do Estado e da Secretaria de Cultura Municipal de Aracaju e de outros municípios
gerir esse recurso e fazer a distribuição, organizar a distribuição, criação de editais, verificar os espaços culturais que se enquadram dentro do que a lei diz, para receber o valor de 3 mil no mínimo até 10 mil no máximo, e buscar, claro, essa parceria com o setor cultural para poder utilizar esse recurso e, ao mesmo tempo, acessar, né, e valorizar, na verdade, a cultura local, a cultura do seu estado, do seu município. Para aquele trabalhador e trabalhadora, para aquele artista que vai ter acesso à lei de emergência cultural através do auxílio emergencial de R$ 600, no mínimo, ele vai, o governo federal vai criar um mecanismo, como criou através do site da Caixa Econômica, do aplicativo, para que a pessoa cadastre o seu CPF, cadastre os seus dados que o governo vai estar solicitando, e a partir disso vai ser aprovado ou vai ser negado. Se aprovado, ele terá acesso ao benefício logo no mês seguinte e vai passar a receber essa sua ajuda, que faz parte dentro da Lei Aldir Blanc, né? Perfeito, perfeito. Agora começa a clarear, né? Porque a gente sabe que tem esse recurso, mas como a gente não tem esse acesso a essa leitura, né? E você traz isso didaticamente, fica muito mais tranquilo para a gente estar entendendo também como funciona esse processo. Jefferson, a gente tem uma pergunta do mestre Robson e de um outro companheiro que ele fez uma pergunta aí para a gente também, Adeilton. Adeilton pergunta primeiro se esse apoio é retroativo, deve ser se esse valor é retroativo, né? A lei foi aprovada agora, não é isso? Aí Sim. Eu não sei, mas aí você sabe, pode saber explicar. E o mestre Robson, ele está perguntando para a gente, deixa eu ver aqui, como fiscalizar a aplicação do recurso nos estados e municípios. Né? Eu acho que era isso que eu queria saber de você também na sua próxima fala. Esse dinheiro, como é que essa turma que está precisando, a turma que está se propondo, você já falou para a gente que os estados e municípios eles são responsáveis por lançar um edital, né? Então eles é que vão definir, nos termos do edital, o que é de interesse da cultura e como garantir, eu acho que eu acrescentava em cima dessa pergunta do mestre Robson, não só essa ideia da fiscalização, mas como garantir, por exemplo, que esse público da capoeira, que é esse público que você está falando agora, né, o alcance maior desse nosso coletivo, de que forma o que é que esse público da capoeira precisa fazer para não ficar fora? Seria o quê? Então, seria uma aproximação com esses setores de cultura? Então, Sandro, por favor. A questão do valor para os espaços culturais, né? O subsídio para os espaços culturais, de 3 mil até 10 mil reais. Os critérios serão estabelecidos pelo gestor local. Pelo gestor local. E para receber o valor, precisa estar inscrito em cadastro de projetos culturais, ou do Estado, né, ou do município. Por exemplo, Federação Sergipana de Capoeira, ela já está cadastrada, né, no órgão estadual, no órgão municipal de cultura aqui do estado, de Aracaju, de outra cidade. Então, ela já faz parte desse critério, ela já se enquadra nesse critério para poder receber essa ajuda no valor de 3 até 10 mil. Esses valores é que vai depender do gestor local. Vai ter que ser criado critérios, né, dentro da realidade local de cada município e de cada estado para definir qual o valor que a federação, que o Espaço Cultural X, o Espaço Cultural Y, o Grupo Cultural Z vai poder receber dessa lei de emergência cultural. O Estado ou o município, a partir do momento que recebe o recurso, que vai ser destinado pelo governo federal, tem até 60 dias para utilizar esse recurso. Senão não vai ser devolvido. Então é importante que a gente acompanhe, né, a partir do momento que o governo federal, através dos critérios do FPM e do FPE, enviar o recurso aqui para Aracaju e para Sergipe, a gente acompanhe o recebimento desse recurso, né, e a partir disso o gestor local cria os critérios e organize a distribuição desses recursos dentro do que a lei diz, que foi aprovada no Congresso Nacional. Qual foi a outra pergunta que você fez? Acho que estratégia de controle social nesse caso, né? Aí é fundamental a gente acompanhar, como eu falei, o gestor local, a Secretaria de Cultura Municipal, a Secretaria de Cultura Estadual e, claro, os órgãos fiscalizadores, né? O Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, né? Buscar parcerias. O que é importante o que é que eu acredito? Que tanto o governo do Estado
né, e as prefeituras, elas devem chamar uma reunião com os movimentos de cultura. Se tiver conselho de cultura, como tem no Estado, e se tiver nos municípios, também chamam uma reunião para discutir isso, para criar os critérios, Perfeito. apresentar uma proposta, e a partir disso, todo fazedor de cultura, todo artista, todo trabalhador já vai sair dali sabendo qual vai ser o seu montante, qual vai ser a sua ajuda e o que é preciso para que ele ou ela receba esse benefício. Perfeito, Jefferson. A fala muita potência essa agora, né? Porque o pessoal que está assistindo, que está aí do outro lado, que despertou o interesse, na verdade, precisa estar atento a essa chamada que Jefferson fala para a gente aí. Né? Que a ideia é que esses coletivos de cultura eles sejam acionados para ajudar a pensar, para ajudar a gerir essa proposta, inclusive, na questão da fiscalização. Então, as pessoas precisam estar antenadas e se aproximando disso aí. Porque senão a discussão que vai estar acontecendo, eles vão estar alheios, porque estão alheios à discussão, né? Essa fala aí, a gente faz esse recorte para que fique isso aí para os nossos, como é que a gente chama? Instagram espectadores, né? É verdade, Sandro. Do mesmo jeito que houve mobilização para a gente aprovar a lei, né, Fazer para que a lei acontecer. tenha, para a construção da lei, que não foi de uma hora para outra, foram vários setores organizados que discutiram o melhor projeto no Congresso Nacional e a população fiscalizando, os conselhos de cultura, os movimentos de cultura acompanhando. Do mesmo jeito que aconteceu isso, agora nós temos uma nova etapa, que é no Perfeito. município, que é no Estado. A partir do momento que o recurso da lei vem aqui para o Estado de Sergipe, venha para Aracaju e venha para as outras cidades, é fundamental que a gente fiscalize e acompanhe, cobre do poder público local, da sua cidade, se for de Aracaju ou do interior e daqui do Estado, a execução desse recurso. Tem um prazo de 60 dias. Só que não pode esperar, né, Sandro? As Sim, pessoas sim. estão com muita necessidade. Muita As pessoas necessidade. estão Perfeito. precisando do mínimo para sobreviver. Aquele Perfeito. companheiro e companheira que tem um espaço cultural, né, que tem um anfiteatro, que tem um espaço cultural, que ele ganhava o seu pão de cada dia através dele, está fechado, não está tendo apresentação e precisa de um apoio do poder público. Né? É fundamental que o Perfeito. poder público ajude, principalmente quem mais precisa. É para isso que o Estado serve, né? Para, nesses momentos de crise, apresentar soluções e ajudar as pessoas a poder superar essa crise que nós estamos vivendo. Né? Muito legal, muito legal, muito legal. Só aproveitando agora a pausa, registrando a presença do pessoal. Maravilha. Reginaldo Oliveira, Jeff Rocha, o Wilson Bispo, nosso psicólogo, está por aí também, Denilson, Wagner Dantas, tem uma turma. Fátima Silva, Márcio Macedo já passou por aqui também. Felipe Maravilha. Pantera, já deu uma passada por aí também, está por aí. A gente tem Rony Miron. Rony Miron, ele é o presidente da nossa Associação de Basquete Master, meu irmão. A gente tem uma associação de basquete master potente aqui. Massa. Rod Vira, ele está aí prestigiando a gente também, o Mestre Cauã. E tem uma pergunta também de Edivaldo Abdias, do Contramestre Pacato, que aí você fala que um dos critérios do que trata a lei é que a pessoa comprove esse vínculo 24 meses anteriores a essa data, que foi dia 29. Aí ele Exato. pergunta para a gente como é que pode ser feita essa comprovação. Então, o aplicativo, o aplicativo que o governo vai criar, a gente Perfeito. ainda não sabe qual será o mecanismo, ele vai apresentar essa opção, né, para a pessoa comprovar. Né? E também nos locais, no estado e no município, né? Porque tem muitos trabalhadores da área da cultura que têm parcerias com o poder público, faz a apresentação no estado, através do estado, dos municípios, das políticas públicas. Isso já é uma forma de comprovação. Né? E tem o cadastro também estadual, o cadastro municipal da cultura, que ajuda a comprovar também que a pessoa ela é trabalhadora da área da cultura há determinado tempo. Né? Porque o prazo, que é que ele diz? Ter trabalhado ou atuado na área artística nos 24 meses à Anteriores. data da publicação. Né? Então, Perfeito. eu acredito que não vai ser muita burocracia, né, para poder comprovar isso. Eu acredito que não terá muita burocracia. Né? O que vai mais dificultar é caso alguém já esteja recebendo algum tipo de auxílio do governo federal. Porque aí você tem choque de benefícios.
né? Então, a lei era bem clara, né? Quem já recebe outro tipo de benefício, né? Por exemplo, se eu recebesse, né, Sandro aí, que é capoeirista, que é da área da cultura, se ele já estiver recebendo o auxílio emergencial, ele não vai poder receber o auxílio emergencial da cultura, mesmo que ele Entendi. se enquadre em todos os requisitos, mas vai ter choque com o auxílio emergencial que ele já recebe. É Então, eu verdade. acredito que o maior problema será esse, porque tem pessoas que já estão recebendo algum tipo de auxílio do governo federal, alguma política pública, e que, quando for buscar esse benefício da lei da emergência cultural, terá dificuldade. Agora, caso alguém tenha o seu espaço cultural, aí a relação é direta com o Estado e com o município, né, para Perfeito, comprovação. Eu tenho um perfeito. espaço cultural aqui no meu bairro, né? Eu tenho aqui um centro cultural que constrói atividades culturais. Então, a relação do centro cultural vai ser com o município e com o Estado. Vai ter que comprovar que é um espaço cultural e o Estado e o município é que vai determinar qual o valor dentro da margem de 3 mil até 10 mil reais que Até aquele 10 centro mil. cultural vai poder receber, De acordo com os requisitos que estão na lei, de né? acordo com os requisitos. É, Exatamente. porque aí o mestre Robson ele faz uma pergunta para a gente, assim, um comentário, na verdade. Ele diz que a capoeira ela tem o lado formal, alguns grupos são bem organizados nesse sentido, na formalidade, enquanto tem outros também que nem tanto. Então, são aqueles da informalidade dentro da pergunta do mestre Robson. E aí ele pergunta se vai existir alguma diferença entre essas. Mas eu acho que vem dentro daquilo que você falou, né? O que vai dizer, digamos assim, o que vai estar dentro desse requisito é aquilo que vai ser criado enquanto instrumento do Estado e do município, um edital, e o que vai estar no aplicativo, né? Porque precisa dessa vinculação. Então, eu chamo também a atenção ao pessoal que está ouvindo para a gente aí, que é uma discussão que a gente já vem fazendo do começo do final do ano passado para cá, da necessidade dos grupos estarem se organizando, né? Organizados. A organização não só para estar concorrendo a essas possibilidades, mas inclusive para poder ter força de tá criando movimento nesse sentido também. É aquilo que você fala, né? Foi criado um movimento a nível nacional por setores, por militantes. A militância ela vem muito forte, né? Tem muita gente que não gosta dessa fala, mas para mim a militância ela tem um significado Sim. muito amplo e muito forte, inclusive. É por isso que muita gente tem medo da palavra militância. Mas foi a militância que conseguiu aprovar e que a lei chegou onde chegou, pelo menos para essa perspectiva de auxílio e de ajuda para esse público que você tão bem caracterizou, né? E quando você fala da ideia, mas por que eu estou recebendo R$ 600 de um lado e eu não posso concorrer a esse? Porque a ideia é ajudar quem precisa. Então, nada mais do que justo que esse recurso que é público, ele seja distribuído da melhor forma possível entre quem precisa. Essa é uma racionalidade que para a gente precisa estar Exatamente. claro também, né, Jefferson? Mas é só o que eu queria trazer nessa fala aí, meio que eu deixo para que você responda ao mestre Robson, mas é só para sinalizar essa necessidade de que esse coletivo da capoeira esteja atento para isso também, dessa necessidade de se fortalecer enquanto coletivo. Enquanto coletivo. Olha, A tem uma pergunta foi questão a seguinte, importante Jefferson. também, tem uma questão É, importante, Sandro, tá, por favor. e é o seguinte: quais são os espaços culturais que se enquadram, né, Perfeito. dentro dessa possibilidade de acessar a lei de emergência cultural? Vou citar aqui alguns exemplos: teatros, livrarias, sebos, ateliês, Olha aí. feiras, circos, né, que estão precisando de muito apoio, o Espaço Cicense está precisando de muito apoio, produtoras de cinemas e várias outras categorias, desde que tenha gestão independente, espaços ligados à administração pública e a empresas não terão direito de receber o subsídio. Então, são espaços que têm independência. Isso. Espaços que têm vínculo com o poder público, por exemplo, um teatro do Estado, não vai poder receber. O centro que é atividade que tem vínculo com o Estado, não vai poder Não vai poder receber. receber. Agora, o Importante. centro cultural do bairro tal, o centro cultural do bairro tal, o circo da comunidade, o sebo, né? Aquele teatro que é popular, aquele teatro que não tem vínculo com o Estado ou com o município, também vai ter direito. Então, é importante Perfeito. prestar atenção nisso, né? Que são critérios, são requisitos importantes para que esses espaços culturais possam receber essa ajuda, né? Esse aporte financeiro para poder passar esse momento da pandemia. Importantíssimo, importantíssimo isso aí.
Tá dando uma lida mesmo, né? A gente se joga na internet, a gente consegue. Eu volto a dizer, você já trouxe bem didático para a gente aí, mas em reforço, alguém precisar correr atrás, corre atrás. Porque, como você diz, né? São 60 dias para executar isso aí, e as pessoas estão precisando disso com urgência maior do que esses 60 dias, né? E quanto antes estiver organizado para esse boca de forno, melhor, É, né? Porque a gente é sabe que, como são fundamental, 60 dias, vai sair assim, ó. é verdade. Não, e os trabalhadores não podem esperar, né? Já estão esperando É, há muito tempo, a há lei muito demorou. tempo. É A lei verdade. demorou a ser aprovada, mas é fundamental o quê? Eu vou pegar o exemplo de Aracaju e do estado de Sergipe. É fundamental que os movimentos de cultura, nós que somos da área da cultura, a gente já comece a conversar. Claro que a gente já vem fazendo isso, né? Mas que comece a conversar com o órgão estadual, com o órgão municipal de cultura, para, a partir do que foi sancionado ontem, os órgãos municipais e o órgão estadual precisam já começar a organizar os critérios e essa distribuição desse valor que vai vir para as apresentações culturais, para os espaços culturais que se enquadram dentro da lei. Né? O benefício do governo federal no montante de 600, né? Isso vai ser direto através de um cadastro que o governo federal deve abrir nos próximos dias para que as pessoas possam ter acesso. Perfeito, perfeito. Pessoal, se vocês quiserem mandar pergunta, eu acho que é o momento, viu? O momento aí. O Jefferson tá por dentro da discussão da lei aí e ele tá trazendo É pra porque a gente gente, assim, assim descomplicando. Ele tá. como, assim como você e vários outros, a gente vem lutando, né, pela É questão verdade, cultural, é buscando verdade, há algum tempo. benefícios. E a área cultural é uma das áreas mais atingidas. Você pega agora, Sandro, um Uhum, exemplo concreto: as quadrilhas juninas, né, os trios pé de serra, isso. né, os artistas do período junino. É o período que esses trabalhadores da área da cultura junina eles conseguem, né, sobreviver com mais tranquilidade, né, conseguem mais apoio financeiro e estrutural nesse momento, porque são mais valorizados. Só que esse ano a pandemia cancelou tudo, né? Foi tudo cancelado. Então, como é que Uhum, as quadrilhas juninas estão sobrevivendo? Como é que os trios pé de serra estão sobrevivendo? Os grupos de forró, né? Os trabalhadores que dependiam e dependem desse período junino. Então, tudo isso a gente precisa discutir. E o mês já passou, nós chegamos no mês de julho, e a é lei verdade, ainda não foi sancionada ontem, é a lei verdade. ainda não está sendo colocada em prática. Então, precisa agilizar, precisa ter uma certa pressa, com a organização, claro, do poder público local, poder público estadual e nacional, para que essa lei chegue mais rápido para quem está precisando, porque tem muita gente passando dificuldade mesmo, sem apoio dos governos, sem apoio, conseguindo apoio, né, de familiares, de amigos, porque eles não estão conseguindo se apresentar, né? Não É estão verdade. conseguindo apresentar aquilo que eles sempre mais fizeram, né? Que é a apresentação cultural, né? Que é a sua apresentação local, artística, né? A sua arte, a sua roda, tudo isso está sendo proibido nesse exato momento. Verdade. É, Mestre Elias está te dando uma boa noite aí, dizendo que acabou de chegar, Maravilha, parabenizando aí. mestre. Seja bem-vindo, mestre. Conselho Mestre de Carlos mestre aí presente. Liberdade, É verdade, tá Bladson, por aí. Mestre Moura já passou por aí também. mestre Jefferson, Claudinho mandou um alô. se você quiser trazer mais alguma questão relacionada, mais alguma observação, enquanto o pessoal está mandando a pergunta, a gente já está com a metade do tempo de nossa live, mas eu acredito que assim a gente foi bastante objetivo naquilo que a gente se propôs, Sim, né, a trazer nessa nossa conversa. A gente propôs aos convidados que estivessem trazendo perguntas também, mas eu acredito que como as pessoas não se aprofundaram ainda no que diz, né, a lei, no que a lei pode trazer de benefício, que pelo menos eles saiam provocados a partir da sua fala, porque eu fiquei provocado, e volto a dizer, foi muito bem explicado, foi muito tranquila a sua explicação, porque quando a gente se depara com a lei, rapaz, meu guri está se formando em direito agora. E aí eu estava brincando com ele assim, porque a ideia do juridiquês, é, ele afasta as pessoas daquilo que é criado para nos proteger, para nos incluir. sim. Mas você trouxe isso aí bem, bem didático, e aí eu deixo a critério do que você queira trazer. Já tem uma pergunta para a gente aqui. Alguém perguntando, a Deilton perguntando, que os grupos são registrados como associações.
se esses também terão direitos a Direitos. auxílio enquanto instituição. Terão direitos. Então, Terão direitos, inclusive tem uma parte do recurso que vai ser destinado para a abertura de editais, prêmios, que as associações podem participar também. Tudo isso legal, depende do gestor local. legal. Então, não vai ser construído a nível de Brasil, né? Faz parte da lei, prêmios, editais, ajuda para as associações, para os equipamentos culturais da cidade e do estado, mas essa organização vai depender da gestão local, por isso que é fundamental essa sintonia e esse diálogo para poder ter acesso e poder apresentar esses projetos para quem de fato está precisando. Eu queria colocar uma questão aqui importante, que eu não citei ainda por completo, e que eu acredito que muita gente possa estar perguntando, né? Quem é que se enquadra como trabalhadores da cultura? É a A pergunta lei é bem que clara, Contramestre fez para você aí, que legal. Já vai em cima da pergunta dele. e bem objetiva, né? São artistas, contadores de histórias, produtores, técnicos, curadores, trabalhadores de oficiais culturais e professores de escola de arte e capoeira. Olha que legal. São esses trabalhadores, são essas categorias que são consideradas trabalhadores da área da cultura no nosso país, que vai poder receber o benefício no valor de R$ 600 e os equipamentos públicos e os outros espaços vão poder disputar os editais e receber o benefício no valor de R$ 3.000 até R$ 10.000. O valor da renda emergencial de 600 vai ser uma organização a nível de Brasil. Os valores que vão ser repassados a depender do montante que recebe o município ou que recebe o estado, a organização é local. Os critérios serão locais e a distribuição também será a nível local. Por isso que é importante a fiscalização, porque pode ter prefeitura, Sandro, que vai receber Sim, o recurso, não vai utilizar e vai perder o recurso, vai ter que devolver. E é sim, muito ruim se isso acontecer, né? Porque as pessoas estão precisando desse recurso, né? Está na é lei, isso. é um É direito isso. nosso, é um direito de quem faz cultura no Brasil. E é preciso que, assim que a prefeitura receber, já crie os critérios para fazer a distribuição e para poder contemplar o máximo possível de trabalhadores da área da cultura. Perfeito. O que aumenta ainda a necessidade do que a gente está falando e que as pessoas se apropriem disso para não perder tempo também. O Exatamente. contramestre Pacato, ele fala assim, né? A lei deveria ser mais rígida no que diz respeito aos requisitos para a comprovação do trabalhador, para garantir da trabalhador da cultura, para garantir que esse recurso chegue justamente na mão de quem é da cultura, né? Porque os recursos são limitados, né? Ele pergunta para a gente, é o que 3 você diz no bilhões é o começo, fundo, né? né? É o São fundo 3 desviado. bilhões para o Brasil inteiro. Claro que, infelizmente, a gente sabe que tem muita gente que vai querer se aproveitar desse momento, né? Então, por isso que é importante a fiscalização da população, né, dos conselhos de cultura, dos órgãos de controle do Estado, do município, do nosso país, e a parceria com o setor cultural. É fundamental isso, né? A gente está Perfeito. vendo que a renda básica emergencial tiveram vários casos que funcionários públicos receberam, militares receberam, que não tinham direitos, né? Não tinham direito de receber. É Só verdade. que é aquilo. Você acha que é esperto demais, né, Sandro? Mas tem É uma hora verdade. que a justiça pega e você vai ter que devolver. Eu Quem vi ontem, acessar rapaz, a um que lei da recebeu emergência esse negócio cultural, aí mas que não era. tem direito, quem burlar a lei, uma hora o bicho pega, né? Então, Eu vi eu ontem uma não aconselho reportagem, ninguém um cara fazer que é isso. empresário que ganhou isso e quando a pessoa perguntou, ele disse que foi para se divertir, sabe? Ele entrou no... É, é, Não precisa, né? E ainda vai buscar esse para se benefício, é algo divertir. assustador. É. Muito ruim mesmo. Ó, Jefferson, o mestre Carlos aqui ele bota uma questão importante. Os próprios agentes culturais podem denunciar, exatamente. é E isso. aí como é tudo. Olha, o recurso federal está tudo informatizado, né? Então, a denúncia é muito simples, muito rápida, e os órgãos de controle vão buscar, se a pessoa Vamos tentar buscar. burlar. No estado e no município, é fundamental acompanhar. Acompanhar o órgão estadual, o órgão municipal, para que as políticas possam ser produzidas e que esse recurso possa ser distribuído para quem de fato tem direito e para quem de fato precisa, né? É.
O mestre Robson, ele pergunta para você como dois ou mais elementos culturais podem se unir para pleitear o recurso. Dois equipamentos, no caso, Eu acredito que deva ser dois equipamentos culturais podem se unir não, para... na lei não apresenta essa possibilidade de união, né, de espaços culturais. Mas eu acredito que os gestores locais não terão dificuldade, né? Porque, por exemplo, você pega um estado como Sergipe, uma cidade como Aracaju, praticamente todos os equipamentos públicos de cultura têm cadastro, né, na gestão municipal, já disputaram editais, já fizeram apresentações, já foram espaço de apresentações. Então, é bem fácil ter, eu espero, né, que seja bem fácil ter esse acesso. Mas é importante que o Conselho Municipal, o Conselho Estadual participe, né, os movimentos de cultura também acompanhem, para poder construir esses critérios, né? Porque é isso, o valor mínimo é de R$ 3.000 e o valor máximo é de R$ 10.000. Então tem que ter esse cuidado, tem que ter esse acompanhamento para não ter muita disparidade, para que todos de fato tenham acesso a esse benefício, né? É verdade, é verdade. Quem A tem gente... registro, quem já é registrado, que nem você falou, né, Sandra, a importância disso. Uhum. Quem já É está isso, registrado, aí facilita muita coisa, é né? Porque isso. a A necessidade comprovação é simples, né? Mas quem não está registrado ainda, o governo local, o governo estadual municipal, vai colocar os critérios, os requisitos para que as pessoas possam comprovar. Por exemplo, se eu sou dono de um circo, né? E como é que eu vou comprovar? Você tem imagens, você tem eventos, né, que foram realizados pelo circo, né, atividades que foram realizadas pelo circo, apresentações, tudo isso é comprovação, né, para que ele receba aquele benefício para poder ajudar os trabalhadores circenses. Fora esse benefício que é do circo, os trabalhadores do circo, também de forma individual, aos terão direito a R$ 600, acessar o benefício de R$ 600, né, de forma individual para cada trabalhador. Então, é uma importante. junção que, se for bem feita e bem organizada, vai ajudar a minimizar essa crise que a área cultural vem passando nesse exato momento. É verdade, é uma resposta boa, muito boa. Uma resposta muito boa. André Alves está fazendo registro ao mestre Robson aqui, foi aniversário do grupo Mangangá. Ontem, né? Dia 19 30, né? anos, né? 19 anos. Tem história, tem Parabéns, mestre história. Robson. Aí 19 o anos de pessoal tá história aí, meu parabenizando. amigo. Parabéns É mesmo. isso aí. É isso aí. Tá, a turma tá aí, tá? O Contramestre Pacato, Fininho já passou por aí também. Que bom, que É bom. verdade. Tem uma turma boa aí Pessoal, tem, mandando interação, mandando mensagem. É fundamental isso. Tem uma questão aqui também, Sandro, que eu queria por falar, favor, fique à vontade. que eu acho que é fundamental isso. Vamos lá. Por exemplo, a lei, ela prevê o seguinte, ela prevê também uma linha de crédito especial. O que é que significa isso? Né? Bancos federais como Caixa Econômica, Banco do Brasil, poderão disponibilizar linhas de créditos e renegociação de dívidas dos trabalhadores do setor cultural. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, Federação Sergipana de Capoeira, ela está registrada, está tudo legalizado, tudo certinho. Ela vai poder ir no Banco Federal, Caixa Econômica, Banco do Brasil, buscar a linha de crédito para poder renegociar dívidas que supostamente a federação tenha com os capoeiristas, com algumas capoeiristas que fizeram apresentação e não conseguiram arcar com o valor que era pago para aquela apresentação, ou a sede da Federação da Capoeira está com atrasos em contas de água, de energia, em funcionários. Tudo isso, a lei prevê também uma linha de crédito especial para essas associações, para essas federações que atuam na área da cultura, para poder renegociar as dívidas dos trabalhadores do setor cultural e de micro e pequenas empresas. As linhas Legal. de créditos serão destinadas a atividades e a construção de equipamentos. Já o pagamento só será feito a partir de 180 dias após o fim do estado de calamidade pública e tem um prazo de 36 meses. Então, para dar um exemplo aqui, Sandro é presidente de uma federação, de uma associação totalmente legalizada, consegue a linha de crédito na Caixa Econômica. Só vai começar a pagar essa linha de crédito depois de 180 dias que for decretado o fim da calamidade pública no Brasil e terá um prazo
de até 36 meses para pagar. Claro que isso será tudo negociado com o banco, com a Caixa Econômica ou com o Banco do Brasil, para poder conseguir essa linha de crédito. Então, são questões que às vezes não aparecem na imprensa, na grande imprensa, né? Mas que está na lei ali e que é importante a gente ficar atento para poder buscar o benefício que a gente tem direito. Né? Muito Porque importante. a linha de crédito no banco público é um direito nosso e pode ajudar muito. Né? Vamos supor que eu tenho uma produtora de shows aqui em Aracaju, que eu tenha 20 funcionários e que eu não estou conseguindo arcar com esses 20 funcionários, não estou conseguindo arcar com as despesas da sede da minha produtora. Eu posso, a partir dessa lei, ir no Banco Federal, buscar uma linha de crédito para poder pegar um recurso, fazer a negociação da dívida que eu tenho e começar a pagar daqui a 180 dias depois do fim da calamidade pública. Então, são questões importantes, né, que a gente precisa ficar atento para poder conseguir os benefícios que a lei está dando como direito. É um direito nosso, não está sendo dado pelo governo federal, não é um presente do presidente, não é um presente de ninguém. Isso foi uma luta do movimento de cultura, isso foi uma luta no Congresso Nacional, de uma parte dos parlamentares. Quero aqui citar, inclusive, a Benedita da Silva, do PT do Rio, a Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, o senador Jacques Wagner, o nosso senador aqui de Sergipe, Rogério Carvalho, que lutaram, construíram o projeto, apresentaram no Congresso Nacional e conseguiram aprovar esse benefício. Demorou, concordo. Eu acredito que era necessário que já tivesse sido aprovado. Só que a gente sabe a correlação de forças que tem no Congresso, conjunto de interesse. Então, foi fruto de muita luta que o Congresso Nacional conseguiu aprovar. O presidente Bolsonaro ele só sancionou, cumpriu o papel de presidente que ele tem que cumprir, sancionou ontem, e a partir disso o dinheiro que é do povo, que é um dinheiro público, vai chegar agora na mão dos trabalhadores da cultura. Pelo menos esse é o nosso desejo, né? Amém, meu irmão, amém. O mestre Cauã pergunta para você se o grupo que não tem sede própria, se ele vai poder concorrer. Concorre. Ele só não vai ter direito ao benefício que vai ser para os equipamentos culturais, né? Porque se não tem sede, não tem o equipamento. Mas ele vai poder concorrer a editais, a prêmios, entendeu? Ele vai poder disputar esses benefícios que serão criados na sua cidade ou no seu estado. Entendeu? Perfeito. Agora, o recurso de 3 mil a 10 mil reais, ele não vai ter direito porque é preciso ter o equipamento cultural, né? Para poder receber aquele espaço. Quem tem centro cultural, por exemplo, ou quem tem um teatro, quem ponto tem de cultura, um ponto de cultura, quem tem um cinema, uma sede, tudo, poderá disputar e poderá concorrer e ganhar esse benefício, né? Terá esse direito, respeitando os requisitos, claro, que a lei apresenta. É como você diz, né? Foi dando tudo muito certo. É bem interessante mesmo a proposta. Tomara que como você diz, que faça acontecer, para que se chegue no máximo de gente que puder chegar. Jefferson, é interessante quando você fala desse outro lado da questão dessas linhas de crédito junto aos bancos, porque isso não chega, é como você diz, não chega para a gente através do que a gente escuta falar da lei. Um tempo atrás eu estava na discussão de um coletivo que são proprietários das academias menores. Sim. E eles estavam com a dificuldade grande nesse sentido. Aí veja, né? Só para traçar um paralelo, a que ponto chegou essa proposta da lei da cultura. Por quê? Porque eles conseguiam acesso ao banco, quando chega no banco, o banco pede aquele monte de garantia, e a academia é pequena, a academia que gera o quê? 11 mil reais por mês, né? Fora o que tem para pagar. Quando chega lá, fica quase impossível para um proprietário de academia pegar uma grana no banco, né? Sem que haja uma intervenção dessa, como você disse, sem que haja uma proposta dessa do Estado, está auxiliando nesse momento. E é legal quando você fala que isso não é presente, isso é garantia de direito, não é? Não é ninguém que está dando de graça, isso aí é fruto de luta, é fruto de intencionamento que você traz bem. Prestação de contas para isso aí, você sabe dizer alguma coisa? Já a prestação de contas respeitando a lei nacional, né? O recurso é federal, você vai receber. É o mesmo modelo de você disputar um edital, por exemplo, da Petrobras, do Banco do Brasil, um edital do Ministério da Cultura. Tem que ter prestação de contas. Se não tiver, vai estar negativado.
se não cumprir a legislação, corre o risco de ter que devolver o recurso, né? E vai ter, eu posso dizer, os órgãos fiscalizadores em cima, né? Então, a prestação de contas tem que seguir aquilo que é determinado pela legislação a nível federal em relação aos projetos culturais e ao recurso federal, né? É fundamental isso. Se eu recebi um recurso, por exemplo, eu recebi um recurso, eu disputei um edital aqui em Sergipe, que foi criado através da Lei Aldir Blanc, eu recebi um recurso de R$ 10.000. Eu tenho que prestar contas, né? Porque o edital ele vai dizer lá, né, o que é que precisa ser feito, qual o objetivo do projeto, onde o projeto se enquadra. Então, tudo isso é importante ter esses cuidados para não correr os riscos depois, né, com a legislação. É fundamental. Verdade. E a cobrança quando o amigo ele fala da questão da associação, né, que não tem espaço, enfim, é isso, né? É fundamental a organização, né? Por exemplo, eu tenho dois amigos que têm espaços dos sebos, eles vão poder acessar esse benefício. Eles têm um sebo organizado e eles vão comprovar que existe o sebo, que o sebo tem atividade cultural nele, que o sebo é uma atividade cultural, né? Então, tudo isso é fruto de comprovação também. Um circo, mesma coisa. Uma produtora, mesma questão, entendeu? Um ponto de cultura, que nem você falou, né? Um teatro, tudo isso são critérios que está estabelecido na nossa legislação. Que foi aprovada, né? Sancionada ontem. Importantíssimo essa organização. Tá com Quem você, tiver, o espaço que for, tiver vínculo com o poder público, não terá direito, né? Um exemplo, Teatro Bias Barreto. Ali é um teatro público. É um teatro do governo do estado, né? O teatro, Centro de Criatividade, outro exemplo. Então, é importante a gente separar isso, né? Quem tem vínculo com a administração pública não terá direito a receber esse benefício. Quem é independente pode receber dentro dos critérios que forem criados na gestão local. Importante, importante. É isso, Jefferson. Jefferson, 52 minutos. Eu vou passar. Passou rápido, hein, passou rápido. Para mim, a gente ficava aí. Dá para ficar um bocadão aí, porque está muito legal a discussão. Dá para tirar um monte de dúvida e algumas ideias também. Eu vou passar a bola para você fazer o arranjo que você quiser fazer nesse tempo final aí. Se tiver mais alguma pergunta, mais alguma coisa que você queira trazer, as considerações finais são suas. Então, só para estar reforçando para o pessoal que está chegando e para quem está ouvindo mais uma vez, que esse montante ele vai ser disponibilizado tanto para o Estado quanto para o município. As parcelas já estão definidas de valores. Os editais, existem duas formas de concorrer a isso aí, que é uma no valor de R$ 600, que é a pessoa individual. Sim. Aí você vai me corrigindo, tá? E outro enquanto instituição, que é no valor de 3 a 10 mil, a depender do que seja proposto no edital. Os equipamentos culturais. Vários equipamentos culturais. Para concorrer, o equipamento ele não pode ter vinculação nenhuma com ente público. Você já explicou aí os motivos, né? Vale lembrar que isso vai estar salvo, então as pessoas podem voltar para poder estar resgatando isso aí. Você já deu uma dica bem interessante para que as pessoas dos municípios se aproximem das entidades que são promotoras da cultura naquele município, dos conselhos de cultura, se existirem, para estarem acompanhando a discussão dos editais, para saber de que forma podem se inserir e como pode fiscalizar isso aí. E o fato que você fala também da urgência, que são 60 dias, assim que esse dinheiro chegar, para se dar conta disso aí, já precisa estar executando essa grana que chegar. E essa questão que você traz da possibilidade de financiamento junto aos bancos, para a questão de estrutura, para a questão de implemento, né? Com a carência de 6 meses após a finalização da pandemia e 36 meses para você quitar o seu saldo devedor, de acordo com o que foi dito no banco. Fiz um resuminho. É uma linha de crédito especial. Linha de crédito. Você fez um resumo muito importante. Você fez um resumo praticamente... É importante você dar militância para correr atrás disso aí. Passo para você, meu amigo, já te agradecendo de montão, porque se cair, eu já deixei agradecido. Eu te agradeço. Eu quero agradecer aí, Sandro, a alguns amigos que mandaram mensagem. Tem um amigo Amâncio aí, nosso grande companheiro Amâncio, meu amigo, obrigado aí pela sua mensagem. Mestre Moura,
Enfim, uma turma muito boa, a Kleber, interagiu com a gente, né, participou. E eu quero muito agradecer a você, Sandro, da Federação Sergipana de Capoeira, pela oportunidade de a gente conversar sobre um tema tão importante, que é a Lei Aldir Blanc, que vai ajudar muitas famílias que dependem da cultura. Eu quero deixar meu recado final, que as pessoas possam tomar os devidos cuidados. A pandemia é muito séria, fique em casa. Quem for preciso sair, use máscara, faça a sua higiene pessoal, tome os devidos cuidados, mantenha o distanciamento social, só saia para o necessário. Infelizmente, várias famílias estão morrendo no nosso Brasil, no estado de Sergipe, e nós precisamos tomar os devidos cuidados. E em breve, com certeza, né, Sandra, a gente vai estar aí nas rodas de capoeira, nas atividades culturais, para a gente poder celebrar nossa unidade, celebrar o nosso companheirismo, que é muito fundamental nesse momento. A Lei Aldir Blanc, ela é fruto de mobilização social. Se o povo ficasse em casa, ela não seria aprovada. O povo foi para as ruas, para as redes, pressionaram os parlamentares, discutiram um projeto, o setor cultural construiu esse projeto junto com alguns parlamentares e a gente conseguiu a aprovação e ontem o presidente sancionou. Agora é o recurso chegar para as pessoas que mais precisam, o recurso chegar para os órgãos gestores locais e a gente começar a executar a política pública de cultura para salvar milhares de famílias. Então, obrigado, Sandro. Obrigado a todos e todas que nos assistiram. Obrigado pela oportunidade mesmo. Muito bom de conversar com vocês, viu? A gente que agradece, a gente que agradece. E só tá lembrando o pessoal está parabenizando o Jefferson aí de bocado, viu? A turma Obrigado, está dando os obrigado mesmo. parabéns contra a mestra Madrinha, contra o mestre Robson. O mestre Carlos Liberdade, o mestre Robson colocou aí, que é de Alagoas, que está prestigiando a nossa live aí. Que legal. Que legal, Maravilha. mestre. Essa discussão deve estar chegando para vocês aí também, e como o Jefferson traz na fala dele, é importante que a militância se faça militante agora para correr atrás. Nossa amiga Riso aí mandando um abraço, Riso José também, Riso Roberto, também. mestre Carlos 22 segundos, Liberdade, Edivaldo só Abdias. Muito reforçar o bom. convite ao pessoal que na próxima quarta-feira a gente vai estar fazendo uma live com o professor Rivaldino, para estar Maravilha. falando um pouco do que é a cultura como produção de saúde e produção de sujeitos nesse momento da pandemia. Tá? Jefferson, brigadão, grande abraço, amigo. Tamo junto, irmão. Grande abraço.